Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos realizando mais um trabalho espiritual do dia de hoje. Mas antes, vamos agradecer a Deus, nosso grandioso Pai de luz, ao nosso Mestre e grande ensinador, Jesus Cristo, e a toda a equipe espiritual de benfeitores que nos faz acompanhar durante este momento. Vamos à leitura da mensagem recebida por voz direta no Templo do Cristianismo Espírita, no dia 6 de dezembro de 1975, por Mestre Cláudio. Boa noite, fé e equilíbrio em todas as direções. Meus filhos, para vocês, frequentadores desta classe de trabalho, está escoando mais um ano no calendário espiritual. Neste último trabalho deste ano, eu venho para agradecer a todos que cooperaram no engrandecimento de nossas finalidades filantrópicas. Meus filhos, todos os companheiros do lado de cá pedem para que eu seja o porta-voz do agradecimento do alto. Meus filhos, não é com o encerramento deste trabalho que vocês devem deitar em berço esplêndido. É necessário que todos vocês redobrem os seus esforços para quem estão trabalhando para a construção, para a realização de mais um ideal, que é o Recanto de Interlagos. Está se referindo ao abrigo de idosos. Tenham a oportunidade de poder assistir à inauguração. Eu peço porque há algum tempo passado eu pedi a um outro grupo que também apressasse o término do hospital. Muitos conseguiram assistir, mas alguns assistiram do lado de cá, no mundo espiritual, que ele está se referindo. E agora, renovo o pedido a vocês. Não descuidem. Eu prefiro ver vocês do lado daí, da terra, participando materialmente da inauguração do Recanto de Interlagos do que aqui do meu lado. Do lado daí é outra maneira. Portanto, meus filhos, vamos, Rede Vivo, nós e vocês, encarnados num só esforço, caminhar para finalmente inaugurarmos o Recanto de Interlagos. Meus filhos, muitos de vocês que aqui estão só terão a oportunidade de me ouvirem em outras ocasiões. A estas criaturas eu me despeço este ano. A vocês outros, a alguns outros, ainda teremos a oportunidade de estarmos juntos. Meus filhos, o Natal das crianças de Interlagos se aproxima e a grande satisfação nossa é ver o sorriso estampado num rosto macilento. E a grande satisfação de ver sorrir com aquilo que vocês vão proporcionar. O Natal das crianças. Meus filhos, o Pai é bom e não se esquece. Por isso eu peço ao grande arquiteto do universo que derrame a sua luz, as suas vibrações em seus lares, em seus corações. O mestre Cláudio reforça ainda sobre a questão do abrigo de velhinhos, que é o Recanto de Interlagos. Ele continua insistindo para que isso se faça o quanto antes. Mas aqui no finalzinho também reforça sobre a questão de Natal, onde as crianças também devem ser assistidas. E aproveitando essa fala, agora no ano 2020 também nós estamos fazendo essa campanha da sacolinha das crianças, para o Natal. E nós agradecemos com imensa gratidão de coração a todos aqueles que estão participando desta campanha.
fé e equilíbrio em todas as direções. E com a mesma serenidade, vamos recebendo o nosso passe virtual de hoje. Vamos dar início ao nosso passe e fluidificação das águas. Coloque um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o lenitivo que cada um precisa. Sente-se de forma confortável, respire calma e profundamente. Feche os seus olhos. E agora sinta a chegada dos anjos celestiais, dos seus mentores, desses espíritos tão iluminados. Sinta toda essa energia que vem do Pai Celestial. Permita que todos os seus pensamentos negativos sejam retirados de sua mente. Todo rancor, orgulho, vícios, tristezas, ansiedade, depressão em relação a si mesmo, se desprendam um a um de sua mente, levados pela sua vontade de melhoramento espiritual. Também permita que todos os sentimentos negativos e inferiores, como a raiva e a mágoa em relação ao próximo, a falta de paciência, o desânimo, a indiferença, se desprendam do seu coração, te aliviando e dando bom ânimo. E dessa forma, permita agora que os mentores espirituais, com a permissão de Deus, nosso Pai, possam retirar toda a enfermidade alojada em seu corpo físico, como também limpando todas as larvas e impurezas do seu corpo espiritual, transmutando e transformando essa energia por boas vibrações, bons sentimentos, bons pensamentos. Respire pausadamente e nesse momento você já começa a sentir em seu coração que toda aquela aflição, todo aquele sofrimento e as preocupações já não existem mais. E agora, um sentimento de renovação tomam conta do seu ser. Receba este passe da equipe espiritual do Recanto de Interlagos e do amor de Jesus intercedendo por todos nós. Nesse instante, nós vamos fazer a prece da solução. Eu estou em paz. Só o bem é real. Só o bem é verdade. Estou em paz. Nesse gesto em que abro os braços da fraternidade e comungo com o universo de bênção e de bem. Neste momento, é o que mais me convém. Tudo é assim porque assim está. Porque esse é o ponto onde moro. O universo onde me encontro, na atitude que tomo, na bondade imensa da vida, me concedeu a liberdade de criar o mundo que eu quiser e de me colocar aonde eu bem entender. E nesse instante eu me coloco no terreno da paz, da confiança plena, da certeza que tudo o que eu quero, que tudo o que eu tenho, que todo querer é já poder, é já ter, e que na calma desta confiança reforço todo o bem daquilo que está, porque tudo já está, e tudo está aparecendo na consciência pouco a pouco.
Nesta paz que eu fico, eu vou transformar esta prece de solução num gesto contínuo na minha vida. Eu vou viver só no aqui e no agora, sem pensar que existe hora, porque o universo não tem tempo, porque a vida é sempre o que eu só posso sentir. A vida toda é só essa aqui, aquela que eu sinto agora. Agora é eterno, pleno e real. Por isso eu sou eterno, pleno e real. Porque eu sou aquele que está além do tempo. Porque eu sou a consciência viva do próprio universo. Que assim seja, e assim será, hoje e sempre. Olá, sejam muito bem-vindos novamente para esse magnífico encontro que temos na TV Amergs, debatendo Joana de Ângeles. Hoje o tema são as 4 nobres verdades. Esse tema extraído dos conceitos de Siddhartha Gautama também estão contidos no livro Plenitude, de Joana de Ângeles. Gostaria de salientar, então, quais são essas 4 nobres verdades. O sofrimento é a primeira verdade. Suas origens é a segunda nobre verdade. A cessação do sofrimento. E a quarta, os caminhos para a libertação do sofrimento.
e destas provém outras reflexões. O sofrimento do sofrimento, o sofrimento da impermanência e o sofrimento resultante dos condicionamentos. A primeira verdade parece óbvia, mas não é tanto. Há pessoas que vêm à Terra e acham que aqui podem se afastar do sofrimento. Se observarmos, até os animais sofrem. E por que os animais haveriam de sofrer se eles não possuem karma, não possuem débitos? Até onde sabemos? Muito bem. Quando uma borboleta sai do casulo, transparece sofrimento. Um bebê nasce não com uma face de conforto, agradável, tranquilo. Ele nasce aos berros. Às vezes é demasiado, com a cabeça suja, desesperado. E assim vem a vida, num rompante. É um momento lindo, mas ao mesmo tempo sofrido. Seria o sofrimento uma lei da vida? Primeira grande verdade. Se estamos aqui, sim, o sofrimento é inerente. Mas não porque Deus é punitivo, mas sim porque o nosso grau de evolução ainda necessita desse remédio para ampliarmos a nossa consciência. Com exceção daqueles espíritos missionários que vêm à Terra sem necessidade de sofrer, mas que se imbuem essa tarefa para atingir a luz a outros por amor à sua causa cristã, todos nós sofremos porque isso acaba nos fazendo bem. Isso nos é vantajoso em algum aspecto. Se não doesse quando colocamos o dedo no fogo, não saberíamos um dos aspectos do fogo, que é queimar. Se não caíssemos, não saberíamos os limites de tempo e espaço, não saberíamos a causa e efeito. Se não fôssemos machucados, não saberíamos que machucar o outro dói. Se não fôssemos deixados de lado, não saberíamos que deixar de lado não pode não ser bom. E assim sucessivamente com as dores vamos aprendendo. A segunda nobre verdade são as suas origens. Segundo a teoria budista, espírita, as suas origens estão no apego à ilusão. Olha só que interessante. A vida é uma experiência de ilusão? Sim. Partimos do pressuposto que sim. Eu estou vivendo uma ilusão de corpo terreno. Eu, Carla, estou vivendo essa encarnação. Estou nesse corpo físico, estou nessa idade, nesse tempo e espaço, mas eu não sou isso. Existe um outro ser imortal, milenar, que é o meu self, que é com ele que eu devo me comunicar. Esse sim, imortal. Se eu fico muito apegada a quem eu sou, se eu perco alguma das minhas qualidades, eu sofro muito. Se eu sou uma pessoa de grande soma e fico pobre, eu posso perder o sentido da minha vida. E muitos até se suicidam. Se eu sou uma pessoa que acho que o sentido da minha existência é um casamento e perco esse casamento, eu posso perder a oportunidade da existência. O apego dessa ilusão, dessas oportunidades de experiências que Deus está nos dando, são as causas do sofrimento, segundo essa teoria. A terceira nobre verdade é a da cessação do sofrimento. Sim, segundo a teoria budista, segundo a teoria Joana de Ângeles e segundo a nosso bom senso, pois somos cristãos e sabemos que Deus nos ama, viemos para ser felizes. O grande problema é nos viciarmos no sofrimento e não usarmos ele a nosso favor. Há a possibilidade de atingirmos o nirvana, ou nos nossos termos a plenitude, através da individuação, se soubermos agir corretamente. A quarta nobre verdade são os caminhos para a libertação do sofrimento.
Embora sejamos diferentes em muitos aspectos, e uns vão evoluir um pouquinho mais de um jeito, outros de outro, outros vão despertar sua consciência pela arte, outros pelo estudo, outros pelo desencarne precoce de um ente querido, somos muito parecidos enquanto raça. Necessitamos, nesse planeta, passar pelo arquétipo do Cristo, segurar a nossa cruz, que está pendida entre opostos. Há uma dualidade entre nós. Há um lado meu consciente e um lado inconsciente. Há um lado meu amoroso e um lado não tão amoroso. E, como a própria cultura oriental fala, todo homem e toda mulher que quer progredir tem que combater a distração e a preguiça. Não é assim mesmo? Estamos fazendo algo, vamos começar a estudar e nos dá uma vontade de fazer outra coisa. Sem sombra de dúvidas, todos nós passamos pelas mesmas dificuldades. E tal qual o músculo, nossa alma também precisa ser exercitada. O que hoje é difícil, a passos de formiguinha, amanhã se torna natural. Por isso o exercício de bons pensamentos é necessário e meritório para a alma. Toda vez que pensamos que podemos alcançar algo, conseguimos com mais naturalidade na sucessão dos tempos. Primeiro com dificuldade e um certo assombro, depois com dificuldade, mas já uma certa naturalidade, depois com já naturalidade, mas ainda um pouquinho de dificuldade, e depois ao automático, eu já consigo, eu já faço, eu já posso. Então, essa temática da plenitude, do sofrimento, tão em desuso nos dias atuais, porque estamos numa cultura hedonista, e estamos fugindo de nós mesmos, estamos estudando pouco, estamos lendo best-sellers e livros que nos ensinam como convencer o público, como ser empático, como parecer, como, né? E não é assim os coachings. Não que os coachings sejam ruins, eles são bons. Mas muitos que procuram querem saber como parecer. Parecer ser feliz o tempo todo, como a Joana diz, estar em todos os lugares, como se isso fosse possível. Não conseguimos estar em todos os lugares. Aliás, nem devemos. Essa inquietação que o próprio Jung traz no livro O Segredo da Flor de Ouro, em que estamos macaqueando os sentimentos tão comum ao homem e à mulher ocidentais, devemos e podemos transformar através da meditação, do bom uso da palavra e principalmente da sinceridade. Palavra tão em desuso. Estamos acostumados a fingir. Lemos para fingir melhor. Somos utilitaristas. E sendo utilitaristas, como encarar o sofrimento? Macaqueando, fingindo que ele não existe. Não vamos falar dessas coisas, vamos nos embriagar, vamos comprar viagens, vamos parcelar, vamos entrar em diversos relacionamentos, vamos fugir para o país longínquo das ilusões, como a parábola do filho pródigo tão bem nos fala. É isso que fazemos. Nós não permitimos ainda que o nosso ego amadureça. Por quê? O mundo é um convite a que continuemos nessa posição imatura. E, aliás, a Joana nos traz nesse livro Plenitude, que inclusive aquele que resolve ser correto, ele é visto com maus olhos pelo grupo. Porque está no arquétipo, está na raiz do inconsciente coletivo que fazer o errado, que macaquear o que se sente, é o correto. A benfeitora sugere, comece nas pequenas coisas, depois você fará as grandes. Então, com esse grande bálsamo, que são esses livros que Joana nos traz, vamos iniciar esses estudos das 4 nobres verdades,
para ir então para o caminho que leva à cessação do sofrimento, que é o que queremos. Pois o nosso Senhor Jesus Cristo falou: é normal que queiramos tirar o espinho quando ele nos dói. É normal que procuremos a sombra quando o sol nos castiga, não é mesmo? Mas temos que ser coerentes e maduros. Não podemos plantar uma coisa e esperar colher outras, não é mesmo? Então, sigamos aqui com muita alegria, que é essa a palavra que nós temos que lembrar sempre, alegria, agradecendo a oportunidade desses dias maravilhosos em comunhão, debatendo a querida e amorável Joana de Ângeles. Obrigada pela atenção de vocês, obrigada por compartilharem conosco os minutos das suas vidas e que possamos continuar lendo, estudando, nos melhorando, mesmo os dias mais difíceis e sofridos, porque eles existem, estão aí para ser superados. Sigam o nosso canal, apertem o sininho para terem atualizações quando tiverem vídeos novos e fiquem em paz. Muito obrigada. Frase de reflexão do livro O Ser Consciente, escrito pelo médium Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Todos nascem ou renascem nos núcleos familiares e sociais de que necessitam para aprimorar-se, e não conforme se assevera tradicionalmente que merecem. Então a família se unem ou se reúnem no mesmo núcleo para poder se aprimorar, não na questão de porque merece, porque quando fala merece, dá a conotação de castigo, de alguma culpa. Então, para nós podemos refletir sobre a nossa família, né? Porque um dos maiores conflitos que nós temos na nossa existência, no nosso relacionamento, começa na família. Porque a família está unida por compromissos anteriores, porque nós, sendo seres reencarnacionistas, nós já devemos alguma coisa de vidas passadas, né? Por isso não se unem somente aqueles seres que se amam, mas também aqueles a quem estamos com dívidas, alguns erros para se ajustar. Às vezes o próprio inimigo nasce na mesma família, porém vem com o véu do esquecimento. Ainda bem, né? Os inimigos reaparecem como membros da família para receber e doar amor. É tão bom saber usar, saber ativar dentro de cada um de nós mesmos o amor, o perdão, né? Por quê? É no amor que nós experimentamos o acerto, o ajuste. Por quê? Se alguns elementos são nossos seres de acerto, muitas vezes sentimos antipatia, né? Endividados entre si para o necessário reajustamento, né? Essa antipatia, porque nós temos que nos reajustar. Às vezes até quase que inconsciente, nem percebemos, por que acontece tanto conflito, tanto desgosto um com o outro. Então nós temos que estar conscientes disso, cada vez mais nos entendendo. Por isso, né, por não entendermos toda essa questão, é que acontece um desrespeito, a revolta, a indiferença, a aversão entre os membros da família. Mas o nosso Mestre Jesus nos traz, nos alerta, né, a doce e suave contágio do amor e perdão. Por isso que ele sempre nos ensinou que nós devemos ativar em nós esse sentimento positivo. Assim,
a gente vai conseguir refazer os acertos. Sabemos que a Terra é a abençoada escola das almas. Por isso, é bom que corrijamos os desajustamentos enquanto estamos a caminhar com os próprios inimigos, né? Porque se torna mais difícil alcançar, se deixa para depois, para outra encarnação. Então, durante a semana, vamos refletir: por que será que eu brigo tanto com meu irmão? Por que será que nós não conseguimos nos entender? Se somos seres reencarnacionistas, nós sabemos que já convivemos várias vidas anteriores. Às vezes, até inimigos. Às vezes, nós praticamos coisas erradas ou eles praticaram coisas erradas. Então, vamos refletir sobre este ensinamento que é tão importante para nós podermos nos entender, acima de tudo, entender a mim mesma para depois refletir na relação com o outro. Fé e equilíbrio em todas as direções. Que a paz de Jesus nos faça compreender sobre a questão da família. Encerramento. Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo e de todas as forças do bem, do amor e da paz, humildemente unidos num só pensamento, te rogamos que nos envolva em uma aura de energias salutares, abençoando o nosso planeta, a fim de que a natureza esteja protegida de todo e qualquer malefício. Que seu amor nos leve à afetividade global, à paz mundial, ao perdão, ao respeito pelo nosso semelhante, não importando a que reino pertença, vegetal, animal ou hominal, conscientizando cada um da importância do respeito pela vida, pelos direitos, pela solidariedade, justiça e amor. Que as nossas mentes e os nossos corações, unidos nesta oração, estejam sendo banhados pela energia que emana do teu poder e que entre em todos os lares, harmonize e equilibre os sentimentos, tornando as pessoas mais fraternas, mais honestas, mais justas e mais sensíveis ao sofrimento alheio. Que essa luz divina, repleta de amor infinito, envolva todos aqueles que sofrem, seja por enfermidades físicas, espirituais, sociais ou morais, aliviando a carga que carregam, dando esperança e confiança em Ti. Vibremos pelos desempregados, vibremos pelos que pensam em abreviar a vida e pelos desamparados de toda a sorte. Vibremos por aqueles que se afundam no abismo das drogas, que eles possam perceber o mal que fazem a si e aos entes queridos que os rodeiam, procurando ajuda e repelindo as más influências. Que aquele que chama por vós seja atendido em suas súplicas. Que todas as crianças, assim como os animais, recebam seu afeto divino, recebendo o necessário para suas vidas e evolução. Ampara, Senhor, a natureza, a fim de que ela possa se recompor e se recuperar dos danos causados pela atuação do homem sobre ela. Que o homem reconheça essa mãe generosa que tem, no passar dos milênios, nos alimentado, abrigando e matando a nossa sede. Vibremos pelo nosso planeta e pelo nosso Brasil. Ilumina, Senhor, o coração e a mente dos nossos governantes, para que olhem pelo nosso povo com olhos mais doces, dirigindo o nosso país com equilíbrio, honestidade, ponderação e justiça. Vibremos pelo Recanto de Interlagos e te agradecemos, Senhor, por nos dar a oportunidade de, reunidos num só pensamento, estarmos vibrando pela vida, pelo nosso planeta e por vossa presença constante em nossas mentes e em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Fé
e equilíbrio em todas as direções. E assim, envolvidos pelo amor de Jesus, vamos tomar a nossa água fluidificada.